Bom, aí a gente dando continuidade aqui, o que é importante a gente se lembrar e reforçar, né? O Revit é um software que trabalha com modelos tridimensionais, tem modelos bidimensionais também, mas a função principal dele no modelo tridimensional é modelar a construção de forma real, virtual, tá? E aí, como é que você faz, já que você está fazendo um modelo tridimensional, para visualizar esses elementos que estão sendo criados tridimensionalmente? É através das vistas que você visualiza. Então, você pode ter várias plantas de piso, vários cortes, várias perspectivas, né? Vistas paralelas ou com ponto de fuga, uma criação da câmara que a gente vai ver, tá? E aí, ó, como é que você vê a criação dos níveis no Revit? Então, para cada nível, vou aqui para o corte, que a gente vê melhor. Você observar aqui, a gente tem um corte criado e a gente tem dois níveis criados no Revit. O nível que eu chamo de nível 0, que a cota do nível 0 é o 0. Isso aqui podia ser outro nome, poderia ser, sei lá, térreo, tá? E aí a cota do térreo é 0, ou o nível do meio fio, que é a cota 0. Esse valor aqui é o valor real, tá? No nível 0. Tá? No 0 do nível 0. O nome do nível pode ser qualquer um, mas o que importa aqui é a cota dele. Se você observar o nível 01, que ele cria esse nome automaticamente, porque já tem o nível 0, ele cria o 01, o meu aqui está a 2,70 m de altura, de distância da cota 0, tá? Então, aqui eu tenho dois níveis criados no projeto, por quê? Porque nós só vamos desenvolver a planta baixa em um nível só. A gente não vai trabalhar com o primeiro andar, nenhum edifício. No caso de um prédio, por exemplo, você teria vários níveis aqui. E cada nível desse, você vai criar de acordo com a sua necessidade. Então, o nível 0 aqui podia ser chamado nível de meio fio, onde a gente considera o 0 o meio fio. E aí eu poderia ter um subsolo ou semi-subsolo, onde eu teria um nível negativo aqui, menos 1,5. Poderia ter um pilotis que está a 1,5 m de altura, de distância. Então, seria um nível intermediário aqui do nível 0. Poderia ter um mezanino e poderia ter pavimento 1, né? Pavimento 1, 2, 3, 4, 5, das alturas do prédio. Então, aqui no meu projeto eu teria vários níveis. E como é que eu faço para criar esses níveis? Tem uma maneira muito simples, que é apenas você copiando um nível existente já. Por exemplo, aqui eu vou selecionar esse nível, tá? Quando eu seleciono, ele ativa aqui a barra de modificar, ó, e vou clicar em copiar. E vou arrastar para cima. Posso acompanhar a distância, ó, através das cotas, ó, 2,20, 2,30, ou arrastar para o lado, que eu vou copiar, e digitar no teclado, por exemplo, 2,70 m. E vou dar um Enter. Tá? Ela está criada aqui, é porque no caso a janela de recorte estava limitando, eu puxo a janela de recorte e visualizo o nível. Tá? E aí, ó, eu tenho que o nível 3 foi criado. Por que o nível 3 que ele chama? Porque ele está numerando, considerando que esse é o terceiro nível. O nível 3, que está a 5,40 m do nível 0. Então, ele sempre vai referenciar com a cota 0, tá? E aí, eu posso alterar a distância entre esses níveis. Ah, não quero 2,70, quero 2,80. Eu clico em cima da cota, do número da cota aqui. Deixa eu voltar aqui. 2,80, Enter. Clico em cima aqui, ó. Ele ativa e aí eu vou clicar e vou digitar o valor que eu quero, 2,85 e Enter, tá? O Revit aceita tanto ponto quanto vírgula, ok? E aí, ó, observe uma coisa interessante. Eu tenho apenas a planta baixa aqui do meu nível 0, mas eu tenho dois outros níveis criados que eu não tenho planta baixa. Por quê? Porque você pode ter o nível, mas não necessariamente você precisa mostrar alguma coisa naquele nível. Às vezes você precisa do nível só para referenciar alguma coisa de projeto. Que é no nosso caso aqui, eu vou ter esse nível de cima, porque a gente vai considerar que as paredes da gente começam no 0 e vão até o nível 01, tá?
Mas eu não preciso de planta baixa do nível 01, por quê? Porque eu não vou fazer nada na parte superior. Eu vou considerar que o meu projeto vai, por exemplo, a digitalização de um apartamento, ele está todo num nível só, eu vou considerar só um nível, que é o nível 0, tá? Não preciso de um nível superior. Mas se vocês estivessem trabalhando numa casa, por exemplo, se quisesse fazer a casa toda modelada no sol, você poderia ter aqui o nível da casa interno, o pavimento superior da casa e aqui, por exemplo, o nível da coberta, certo? E podia renomear isso para térreo, pavimento superior e coberta, tá? A gente, para nomear, ó, a gente clica aqui, ó, em cima do nome e digita o nome que a gente quer, tá? E dá Enter, tá? E aí, ó, eu tenho esses níveis, mas não tenho planta baixa. Eu vou apagar aqui, que eu não vou querer, seleciono ele e vou no teclado, clico na tecla Delete. Tá? E ele apaga automaticamente o meu nível criado. Observe que a janela de recorte é do mesmo jeito, ela aparece em todas as vistas que você criar, todas. E aí você vai ajustando de acordo com sua necessidade, tá? E aqui, ó, a gente tem o nível 1 que tá 2,70 também. Eu convencionei assim a 2,70 do nível 0. Eu poderia ter qualquer outro valor, 2,5, Enter, tá? O valor que eu quiser e ele ajusta automaticamente, tá? E o interessante disso que a gente vai ver é que se as paredes estão conectadas entre níveis, quando a gente cria a parede indo daqui até aqui, se eu alterar o nível por aqui, as paredes vão juntas se elas estiverem conectadas, tá? É bem interessante entender esse funcionamento, tá? Então esses níveis podem ser criados assim como eu copiei, é uma das formas de se criar. Tá? E se eu quisesse criar a planta baixa desse nível 0, como é que eu faria? Desculpa, do nível 0 não, do nível 1. Tá? Ah, professora, aqui não tem o nível 1, mas eu queria gerar a planta baixa desse nível superior. Aí você vai vir aqui em Vista, na aba de Vista, e aqui ó, tem Vistas de planta. Você vai clicar aqui e vai criar planta de piso, que é o que você quer criar. Vou clicar em planta de piso e ele já aparece, porque eles têm o nível 1 aqui, mas não tem a planta de piso, então ele já sabe que é a planta de piso. Se eu tivesse vários níveis aqui, sem planta de piso nenhum, eles iam aparecer todos esses níveis aqui. Você seleciona o nível que você quer, dá OK, e ele, ó, já criou automaticamente aqui no meu navegador do projeto, ó, o nível 01 criado. Tá? A escala tá 1 para 100, ó, não tá a mesma de 1 para 20, porque eu configurei, então eu que determino qual é a escala que eu quero. Tá? Eu vou voltar aqui, porque a gente não vai precisar da criação desse nível, mas para vocês entenderem como é que acontece essa criação de nível e como a gente vai visualizar o modelo tridimensional. Então, através das plantas de piso, através das vistas 3D e através dos cortes e detalhes que a gente for criando.